hoje vou trazer para vocês os 10 erros mais comuns que o investidor no setor financeiro comete e que faz ele desistir no meio desse caminho. Então, se você quer saber quais são esses erros, não se esqueça de compartilhar o vídeo, ficar comigo até o final do vídeo, deixar um like e fazer um comentário o que você achou do vídeo. Vamos lá. Um dos grandes erros que acontece é não diversificar sua carteira. Quando você não diversifica seus investimentos, seja qual seja os investimentos, se acontece algum problema com algum investimento, você está em um sério problema. Por quê? Esse investimento que você não diversificou, vamos dizer, você coloca tudo em uma coisa só, caiu, todo o seu dinheiro investido caiu junto com ele. Então é importante que se você tiver qualquer tipo de investimento, você diversificar em vários tipos, para se houver algum problema com o investimento ou algum setor cair, seu investimento não cair junto com aquele setor. Agora, falando sobre a questão de diversificar os investimentos, é importante que você entenda que não é para diversificar sem conhecer os setores que você quer acompanhar. Você também tem que fazer uma análise sobre que tipo de investimento e aonde você vai diversificar. Existem investimentos seguros, existem investimentos arriscados, tá? É importante que quando você for fazer sua carteira de investimento, você faça investimentos seguros e arriscados, ou balanceie baseado no que você quer. Você tem que levar em consideração também que os investimentos um pouco mais arriscados, eles têm esse risco para você conseguir ter um lucro potencial maior. E é importante que você monitore isso tudo como um todo, para que você tenha uma carteira balanceada e que você corra menos riscos ao entrar no setor financeiro. Outro grande erro, colocar todo o seu investimento em renda variável. Você tem que entender uma coisa muito importante na renda variável. Você pode perder dinheiro com renda variável. É um tipo de investimento arriscado, onde existe perdas. E você tem que entender que quando você não sabe ou não tem experiência no mercado financeiro e você começar direto na renda variável, é uma receita para um desastre. Você tem que entender a renda variável sendo algo perigoso, porém é algo justificável. Você analisa as ações da renda variável, você investe nelas, você tem que ter um estudo inicial, você tem que ter um capital disposto e você tem que entender que o risco que você está correndo, ele pode acontecer. E você tem que estar disposto a aceitar esse risco. Você investe em uma ação da renda variável, como a Petrobras, você entende que a ação vai subir e vai cair. E à medida que você for investindo, se ela cair, você tem que entender que é um risco que você está correndo, porém é aceitável. O que você pode fazer, e que acontece muito, é que à medida que a ação cai, a pessoa sai da ação. E ela não entende que ela cai e volta. Ela cai e volta. E às vezes você acaba matando seu investimento antes mesmo dele acontecer. Não seguir uma análise de investimento consolidada. Outro grande erro quando a pessoa entra no setor financeiro. Existem dois tipos de análise, fundamentalista e técnica. O que você tem que entender é que a análise fundamentalista, ela segue princípios mais físicos, como caixa da empresa, lucro, coisas que empresas têm reportado ao decorrer do tempo. E a análise técnica é um pouco mais questão abstrata. Por exemplo, segue questão de candles, onde altas e baixas que aconteceram na empresa, e tenta pegar um fluxo de compra onde as pessoas entram e saem para ganhar dinheiro. Quando você for entrar no setor financeiro, você tem que entender que você tem que escolher uma dessas análises. Ou você é uma pessoa que vai seguir análises fundamentalistas, ou um pouco das análises técnicas. Você pode fazer mediante os dois, só que você tem que definir qual é o seu tipo de estratégia para entrar no setor financeiro. Agora, essas duas análises, elas são muito importantes para você levar em consideração uma coisa, tá? Existem vários tipos de investimentos, existem vários tipos de ações e existem vários tipos de você entrar nesse tipo de investimentos, tá? As análises técnicas, elas são importantes, só que elas tendem a ser um pouco mais difíceis para quem está começando no setor. E as análises fundamentalistas são um pouco mais fáceis de você analisar. O que leva em consideração? Quando você está começando nesse setor financeiro, as análises técnicas, como são mais abstratas, você tem que requer um pouco mais de experiência, enquanto as análises fundamentalistas você pode já começar analisando elas, também requer experiência, só que é menos especulativo. Investir sem conhecer o seu perfil de investidor. Erro gigantesco. Quando uma pessoa vai entrar numa corretora, ela precisa fazer um teste que vai definir o perfil de investidor dela. E junto com esse perfil de investidor, a corretora vai falar, você deve investir nisso, você pode investir nisso. O que você tem que entender é o seguinte, existem 3 tipos de perfis. Um perfil que é um pouco mais conservador, um intermediário e outro que é mais agressivo. Esses perfis
vamos dizer que você faça esse teste, eles não são definitivos para você. Só que à medida que você for investindo e for alinhando o que você quer fazer, você pode trocar seu perfil. Agora, qual perfil eu deveria me encaixar melhor nele? Fazendo o teste, talvez o teste pode ser te dar um perfil que você não se sinta agradado por ele. Vamos dizer que você entra na bolsa de valores, certo? E você faz esse teste, e o teste fala assim, você é conservador. Você fala assim, pô, mas eu quero investir nisso, eu quero investir naquilo. Aquilo ali é uma forma de segurança para você começar a investir em coisas mais simples que não vão criar grandes riscos para você e depois você vai aumentando seu investimento, que é interessante. O que você tem que ter é o seguinte, você entrando no setor financeiro, você é novato, você não sabe de nada e você talvez saiba, mas você tem uma chance grande de perder dinheiro. E é importante que esse início do setor financeiro para você comece a investir em coisas pequenas, que não tenham muitos riscos e eventualmente vai transitando para coisas mais perigosas como a renda variável, que tem um risco, porém um lucro. Não estudar sobre investimentos, erro gigantesco. Tá, mas não quero ser profissional na área, por que eu deveria estudar sobre investimentos? O que você tem que levar em consideração é o seguinte, o básico você precisa saber. Você precisa saber o que são as coisas, quais são os tipos de investimentos, para você escolher para você quais são os investimentos, como funciona e até mesmo para você escolher aonde você vai aplicar. Tudo bem, você tem um dinheiro e você vai aplicar em algum lugar, ou então uma pessoa vai aplicar para você, de alguma corretora, por algum serviço que seja. Mesmo com isso, mesmo que não seja você aplicando, é importante que você tenha que entender que aqueles investimentos são seus e é você que tem a responsabilidade principal de monitorá-los. Agora, aprofundando mais essa questão de aplicação de investimentos e sobre o conhecimento, eu ainda reforço, mesmo você não sendo profissional da área e não tem interesse na área, que conhecimento financeiro é algo vital hoje em dia para qualquer pessoa. Não só na questão de escolher investimentos, mas também como escolher profissional. E também corretora, banco, que tipo de investimento você vai fazer, se você quer entrar em investimentos mais perigosos, se você quiser tirar investimentos, você tem que levar em consideração que isso que você está investindo agora, de investimentos, é para o seu futuro. Pode começar baixo agora, mas pensa assim, daqui 10 anos, daqui 20 anos, você vai ter, se você não começar, você vai se arrepender por ter não feito isso. Isso é um investimento para o seu futuro. Ignorar os riscos. Esse erro aí é bom para lembrar. O que você tem que levar em consideração é que todo tipo de investimento tem risco. Todo tipo de investimento tem risco. Sendo pequeno ou não, ele tem risco. Agora, o que você tem que levar em consideração? Essa questão de ignorar risco, vamos dizer que você está na renda variável. E você compra e faz uma análise dessa renda variável e você fala assim, a ação está na alta, você compra ou vende essa ação, entendeu? E ela cai. Você ignorou os riscos. Você teve uma análise sobre a ação, você viu que o gráfico dela estava em alta, você teve sinais que aquilo ali está com tendência, pode subir, claro, pode subir, mas é mais provável que ela caia. E isso é algo que você tem que levar em consideração. Falando um pouco melhor sobre a questão de ignorar os riscos, você também tem que levar em consideração que quando você está em um investimento e esse investimento está dando certo, existe algo também chamado como garantir seus lucros. Muitas pessoas acabam ficando nos investimentos por um tempo determinado até maior do que elas deveriam ficar. Vamos dizer que você tem um investimento que está lucrando 40% e acabam ignorando os riscos. Por exemplo, a sua ação está subindo absurdos. E aí você fala assim, não vou olhar porque já está subindo e depois cai. Você tem que levar em consideração que todo investimento tem riscos, reforçando essa questão, e que você tem que se prevenir para esses riscos. Qual que é a forma de você prevenir isso? Você se posicionar, observar a ação e saber que ela pode cair em algum momento. E se posicionar, se ela cair, você vender e sair com lucros. Investir apenas para curto prazo, outro erro. O que você tem que entender é que os seus investimentos a curto prazo, que existem investimentos a curto prazo, existem investimentos a longo prazo. Porém, investimentos a curto prazo são mais perigosos do que investimentos a longo prazo. Ao curto prazo, pode existir variações grandes ou volatilidade que podem acabar estragando os seus investimentos e prejudicando você. Aonde ao longo prazo acaba tendo um pouco mais de estabilidade, porque aquela volatilidade que aconteceu, ela pode retornar ao valor que você estava, entendeu? E à medida do tempo, isso vai se estabilizando. Mas reforçando um pouco essa questão, os investimentos a curto prazo, eles existem. Pode acontecer também de existir uma volatilidade onde algo sobe muito de uma vez e depois retorna. Entendeu? Você tem que saber identificar esses momentos e se aproveitar deles.
Só que quando você for investir, é forte você lembrar que existem formas de investir e como investir. E qual o seu planejamento para cada investimento e como fazer esses investimentos definidos em mão. Querer ganhos rápidos, outro erro. Quando você está investindo em qualquer seja investimento, você tem que entender uma coisa. Existe alguns casos, bem raros, onde as coisas sobem de forma absurda em um único dia. Só que você tem que entender que isso não é o normal. E que os investimentos, eles não crescem de repente, eles crescem de forma constante e progressiva. Até mesmo as quedas acontecem de forma constante e progressiva. E você tem que entender que se você investe em algo, espera os lucros imediatos de forma rápida, não é isso que você vai ter. A única coisa que você vai ter vai ser frustração. Você tem que entender que você tem que dar tempo para os seus investimentos acontecer para eles lucrarem em você. Não seguir uma estratégia de investimentos. Esse é um dos erros mais comuns que acontece. Quando você entra no setor financeiro, você tem que entender que você tem que definir uma estratégia. Você não vai colocar seu dinheiro em algum lugar só por colocar seu dinheiro. Você acordou um dia e falou assim, hoje eu vou investir na renda variável, amanhã eu vou investir em CDB. Entendeu? Que loucura é essa? O seu dinheiro tem que ser alocado seguindo uma estratégia de investimento, seja a sua própria estratégia, entendeu? Tem que fazer sentido, nem se for para você. Você tem que definir suas metas, aonde colocar, quanto dinheiro colocar, se vai fazer aportes ou não, e tudo isso definido, entendeu? Para quando você futuramente tiver algum problema, você seguir as estratégias de forma correta e sair lucrando. Essas questões das estratégias de investimentos, elas não precisam ser necessariamente estratégias fixadas por algum corretor, algum banco ou até mesmo de alguma pessoa que você viu. Elas podem ser feitas por você mesmo. Você talvez tenha conhecimento ou queira investir em uma classe de ativos, vamos dizer como renda variável, ou você queira no CDB, ou talvez você queira investir nas BDRs. Existem vários tipos de investimentos que você pode definir. A questão que você vai fazer é que essa estratégia vai ser definida junto com a sua carteira de investimento ou o tipo de investimento que quer fazer e que ela seja decidida ao decorrer do tempo. Porque à medida que você for seguindo sua estratégia, você vai ter mais disciplina para investir e tudo vai ser mais organizado, para que não aconteça de você, caso você ter perdas ou então caso aconteça alguma coisa, você não entrar em pânico, porque com essa estratégia de investimento, com seus investimentos diversificados, vai ser mais tranquilo e com menos problemas. Não ter constância, outro grande erro que acontece no setor financeiro. O que você entende sobre essa questão é o seguinte, a constância que tem no setor financeiro é simples. Vamos dizer que você faz um plano e você investe R$1.000 no primeiro mês. No segundo mês você investe R$300. E aí depois você só não investe mais nada. Fica 6 meses sem investir nada. Qual que é o problema disso? No setor financeiro, até mesmo nos seus próprios investimentos, você tem que entender que você está acumulando patrimônio. E quanto mais patrimônio acumulado, mais dinheiro você vai ganhar. Eu acho que eu preciso explicar bem que quando você ganha dinheiro em R$100, vamos dizer assim, investe R$100, o dinheiro pode parecer mínimo, mas se você investir R$1.000, esse dinheiro que você vai lucrar vai ser muito maior que R$100. E é assim que funciona o setor financeiro. Quanto maior o seu patrimônio, maior o dinheiro e lucro que você tem. Essa questão da constância também, apesar de parecer algo muito simples e banal às vezes, ela é bem importante para a questão de mentalidade. Você tem que ter mentalidade de entrar no setor e começar a juntar patrimônio. Até mesmo de falar assim, eu investi, aí vamos dizer que você fez um investimento, e aí começou com R$3.000, e aí depois chegou em 7, agora está em 10. Aí você fala e fala assim, estou em 10 mil, vou tirar R$3.000. Entendeu? Você tirou 30% do seu patrimônio total investido. E aí depois você fica fazendo isso. Chegou em 10 mil, você tira R$3.000, aí fica fazendo isso. Você está basicamente matando o possível patrimônio que você está juntando, entendeu? Você tem que ter a mentalidade e a disciplina de conseguir juntar esse patrimônio e não ficar tirando desse dinheiro e ficar multiplicando ele. E se for tirar pequenas quantidades para não ser prejudicado. Esses daqui foram apenas alguns erros que as pessoas cometem no setor financeiro quando começa com investimentos. Claro que não são todos os erros que a gente pode falar, entendeu? Claro que existem vários outros erros que, se vocês tiverem interesse, nós podemos trazer em outros vídeos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar, deixar um like e comentar. Quero que vocês comentem no vídeo falando o que vocês acharam e sobre o que vocês querem ouvir no futuro. Até a próxima semana.